Quanto ao sabor amargo, que deu o nome à poção, poderia dever-se à presença do carbonato de potássio, de forte sabor acre. Dado o caráter sagrado desta tinta, o mais lógico é que só fosse composta pouco antes da sua utilização. A MRSN, na sua ordem terceira, dedicada às mulheres, explica que o sacerdote enchia uma malga nova de barro com uma quantidade que oscilava entre 1/4 de água do tanque, quer dizer, entre 125 e 250 gramas de água vulgar. Em seguida, entrava no santuário e dirigia-se para a direita, onde havia um lugar de um côvado quadrado cerca de 45 centímetros quadrados, com uma mesa de mármore e um anel fixado nela. Depois de a levantar, colhia a cinza que tinha por baixo e punha-a na malga, de tal modo que se tornasse perceptível na água, tal como está escrito: da cinza que haja no pavimento do santuário tomar o sacerdote e a pôr na água. Por último, o sacerdote fazia a tinta e escrevia as fórmulas rituais. Yahvé, tal como especificava o livro sagrado, número 5, 23, ordenava que se escrevesse num livro. Por outras palavras, num rolo. Também não devia ser utilizada goma, nem vitriolo nem qualquer outra substância fixante. Logicamente, se o que se pretendia era que a acusada bebesse veneno contido na tinta, esta tinha de ser perfeitamente solúvel na água. Depois daquelas verificações, uma série de dúvidas, mais intensas e fascinantes, se é possível, ficaram a flutuar no espírito dos homens do projeto Cavalo de Troia. Em primeiro lugar, se a saída dos judeus do Egito se registrou pelo ano 1290 a.C., como é possível que o povo hebreu conhecesse o ácido arsenioso e a sua funesta ação sobre o organismo humano, se as primeiras notícias sobre o referido ácido começaram a difundir-se pelo mundo no século IX da nossa era 2? E, se não foram eles os descobridores ou criadores de tal fórmula, quem foi? A conclusão imediata só pode ser uma: Yahvé. Mas aceitando esta hipótese, quem era este Yahvé, capaz de transmitir fórmulas químicas tão precisas, antecipando-se, além disso, aos tempos? E, principalmente, por que razão um ser que se autodefinia como Deus estabelecia processos tão injustos e horrendos na altura de decidir quanto à culpabilidade de uma pessoa? Segundo os especialistas em toxicologia e medicina legal, a mulher que ingerisse uma substância com as características das águas amargas sofreria um quadro clínico gastroenterítico. Na realidade, com uma dose de 120 mg de ácido arsenioso poderia provocar-se a sua morte. Poucos minutos depois, apareciam os sintomas típicos: sede muito intensa, vômitos, disenteria, cãibras e crispação das feições, provocando a morte por asfixia. Outros técnicos em venenos foram de opinião que talvez as águas amargas pudessem conter, em vez do ácido arsenioso, outro poderoso tóxico, extraído da víbora do deserto conhecida por gariba. Neste caso, e para tornar ativo tão mortífero veneno, os sacerdotes introduziam na poção a cal viva, que queimava e dilacerava as mucosas internas da infeliz, ativando o veneno da víbora, inócuo por via oral. Se as águas amargas eram preparadas com este último veneno, sempre existia a possibilidade de se dar o milagre. Bastava suprimir o tóxico produzido pela gariba ou Estes carinatus, muito frequente nos desertos da península do Sinai, para que a suposta adúltera não sofresse dano algum. Naturalmente, este truque, também ensinado pelo suspeito Yahvé, prestava-se a numerosas manipulações da multidão ignorante. Por que não? A possível chantagem dos responsáveis pelas águas amargas. Um assunto digno de um estudo em profundidade. Contrariamente à crença popular, o ácido arsenioso não tem um sabor amargo, mas sim levemente açucarado. N. Do M2 Ainda que os gregos e os romanos conhecessem os sulfuretos de arsênio naturais, parece não se ter tido conhecimento do ácido arsenioso, pelo menos na Europa, antes da época de Geber, século IX. O mesmo metal, embora já citado por Paracelso, só foi bem definido nas suas propriedades e natureza em 1732, pelo famoso alquimista Brandt. N. Do M. O professor E. Kochva, do Departamento de Zoologia da Universidade de Tel Aviv, Israel, manifestou-se também de acordo com esta última hipótese.
Se as mucosas que protegem as paredes internas do intestino são rasgadas, as águas amargas podem converter-se num veneno ativo. N. Do M. Com certa pressa, justificadíssima, como é natural, André foi me guiando pelas estreitas vielas daquela parte baixa de Jerusalém, até chegar a uma casa situada entre a Sinagoga dos Libertos e a piscina de Siloé, na ponta meridional da cidade santa. A fachada, inteiramente de pedra lavrada, ostentava sobre um pétreo dintel um escudo circular com estrela de 5 pontas. No formoso alto relevo, gasto pela passagem do tempo, pude ler a palavra Jeshusni.n.t, formada pelas 5 letras hebraicas, cada uma delas situada entre as pontas da famosa estrela de David. José de Arimateia, nobre decurião, uma espécie de assessor do Sinédrio, dada a sua riqueza e nobre estirpe. A sua família vinha, como a de Jesus, do mítico rei David, era uma personagem de grande prestígio na cidade santa. A sua tendência liberal, fruto, sem dúvida, das suas viagens pela Grécia e pelo Império Romano, tinham-no arrastado desde o começo para os ensinamentos de Jesus de Nazaré. E ainda que tivesse nascido na aldeia de Arimateia, hoje Rantis, a nordeste de Lida, a sua infância e juventude tinham decorrido quase por completo em Jerusalém. Aquela casa, segundo me contou, ao longo do almoço, fora erguida pelos seus antepassados, justamente sobre o que restava da antiga cidade de David, no promontório chamado Ofel. A sua considerável fortuna, amontoada, principalmente, com os negócios da construção, tinha-lhe permitido preparar aquela mansão com o mais requintado dos luxos, notando-se em toda a sua decoração uma clara influência helenística. A sua profissão, e este foi um dos aspectos que mais me atraiu em José, permitira-lhe ainda um estreito contato com o procurador romano, Pôncio Pilatos. A sua chegada à Judéia, por ordem do imperador romano Tibério, Pilatos desenvolveu grande atividade. Uma das suas primeiras obras foi a construção de um aqueduto com cerca de 300 estádios, quase 50 quilômetros. Pois bem, José de Arimateia foi um dos principais administradores de obras públicas. André conhecia bem a casa e guiou-me diretamente para o espaçoso pátio, a céu aberto, onde se encontravam um mestre, os discípulos, uma trintena de gregos, os mesmos que abordaram Jesus nas primeiras horas da tarde de domingo e que, pelo que parecia, tinham reconsiderado, procurando de novo o mestre, e José de Arimateia, com os 19 membros do Sinédrio que tinham apresentado a sua demissão, perante as graves irregularidades do Supremo Tribunal para com Jesus. A comida, consistindo, fundamentalmente, de caça e de legumes, ia já no terceiro prato quando me sentei numa ponta da mesa. O nazareno, em tom fatigado, parecia dirigir-se àqueles estrangeiros de Alexandria, Roma e Atenas. Sei que a minha hora se está aproximando e estou angustiado. Percebo que as pessoas estão decididas a desdenhar o reino, porém, alegro-me, ao receber esses gentios, que procuram a verdade, que vêm aqui hoje perguntar-me pelo caminho da luz. No entanto, prosseguiu Jesus, o coração dói-me pelo meu povo e a minha alma entristece-se com o que está diante de mim. O mestre fez uma pausa e os convivas entreolharam-se, desorientados perante a ideia obsessiva, que o rabi manifestava, desde há dias. Ao entrar no pátio, eu tinha procurado encostar a minha vara a uma das paredes de mármore branco, carregando no prego que punha a filmagem em funcionamento. E, para dizer a verdade, no tempo que permaneci em casa de José, a minha atenção esteve mais dependente do cajado, não fosse ele ser derrubado pela infinidade de servos que entravam e saíam com as iguarias, que do meu anfitrião e dos seus convidados. Que posso dizer, continuou Jesus, quando olho em frente e vejo o que vai acontecer. Pedro cravou os olhos azuis no seu irmão André, mas, a julgar pelas expressões dos rostos de ambos, nenhum conseguia compreender. Devo dizer, salvai-me dessa hora horrorosa. Não. Para este fim vim ao mundo e, justamente, para esta hora. Mas direi e rogarei que vos unis a mim. Pai, glorificai o seu nome. A tua vontade será cumprida. Ao terminar a refeição, alguns dos gregos e discípulos levantaram-se, rogando ao mestre que lhes explicasse mais claramente o que significa e quando teria lugar a hora horrorosa.
Mas Jesus não deu qualquer resposta. Efetivamente, na sua obra Guerras dos Judeus, Flávio Jósefo fala deste aqueduto, que constitui outro dos graves erros de Pilatos. Sem um menor tato político, o procurador mandou utilizar o tesouro que os judeus chamavam Corbomã para trazer água. Aquilo provocou uma revolta, mas Pilatos atuou com energia, ordenando que os seus soldados espancassem os manifestantes com bastões e paus, dando lugar a uma grande mortandade. Recentes descobertas arqueológicas demonstraram que o aqueduto em questão ia até o Monte dos Francos, nas cercanias de Belém, sobre o qual se apoiava a fortaleza do Heródion. N. Do M. Enquanto empunhava minha vara, chamou-me a atenção um esplêndido copo de cristal, fechado juntamente com uma reduzida coleção de pedras ovoides e esféricas numa vitrina. José deve ter se apercebido do meu interesse por aquelas peças e, aproximando-se, explicou-me que se tratava de um valioso copo de diatreta, coberto com filigrana de prata. Fora encontrada na Germânia e constituía um exemplar único na difícil arte do vidro, tão magistralmente praticada pelos romanos. Quanto às pedras, de uns 5 centímetros cada, faziam parte de outra singular coleção. Eram antigos projéteis de funda, pederneira e calcário, utilizados, segundo os antepassados de José, pelas tropas especiais de 700 soldados benjaministas canhotos, capazes de disparar contra um cabelo sem falhar o tiro, tal como cita o livro dos Juízes, 20:16. É muito possível, insinuou José, que David utilizasse uma pedra semelhante contra Golias.